E galera, continuando aqui nosso estudo de modelos atômicos barra números quânticos, a gente tem o modelo atômico atual, lembrando que ele agora é um modelo atômico probabilístico matemático, onde os elétrons não simplesmente vão estar circundando um núcleo atômico, assim como falava Bohr, né? Então, antigamente era uma coisa mais simples, você tinha prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons faziam órbitas circulares ao redor. E aí nós tínhamos a ideia também do salto quântico, enfim, que o elétron faria esse movimento constante muito ordenado. Aqui nós temos uma ideia já bem diferente. O elétron, ele tem uma função, ele tem uma característica intrínseca que vai depender muito da distância com o núcleo, enfim, de outros fatores, do quanto de prótons tem no elemento, do quanto de elétrons tem também na sua eletrosfera, e cada um vai ter uma espécie de movimentação diferente. E ao invés deles fazerem movimentos muito ordenados e até bem previsíveis, assim como era no modelo de Bohr, a ideia é que agora eles não tenham mais essa movimentação tão simples, é que eles agora têm um movimento tão complexo que eles formam essas figurinhas que a gente vê aqui nos orbitais, ou nos subníveis S, nos subníveis P, D e F. E a gente já sabe que os elétrons são divididos em subníveis e níveis energéticos, né? Os níveis seriam as camadas e os subníveis seriam as subcamadas, né? Aqui no modelo atômico atual, a diferença é que em vez do subnível ser uma distância ou uma área entre um nível e outro, né, digamos, sendo, sei lá, como se fosse esse espaçamento que dá entre um nível e outro, se a gente for pensar no modelo de Bohr, o subnível quer dizer que ele agora tem uma movimentação bem diferenciada, fazendo essas figurinhas aqui. Então, toda vez que a gente fala do subnível S, a gente tem um tipo de orbital, que é esse esférico, que no caso, como mostrei para vocês, a gente só vai representar por um quadradinho. E os elétrons vão estar emparelhados ou não lá dentro. No subnível P, nós temos três orbitais diferentes, que a gente vai representar por três quadradinhos, como eu também já mostrei para vocês. Então, podendo aí ter no máximo 6 elétrons emparelhados lá dentro, ou seja, 2 elétrons para cada orbital. Por isso que ficava S2, P6, né? Então, no D, nós temos, no subnível D, 5 tipos de orbitais diferentes, que no caso a gente vai representar por 5 quadradinhos, e 2 elétrons em cada. Então, até 2 elétrons em cada. Então, por isso que ficava elevado a 10 naquele diagrama. E no 7, ou no, desculpa, no orbital, no subnível F, que é o último que a gente tem ativo até hoje, nós temos 7 orbitais e pode ter até 2 elétrons em cada um deles, né? A gente vai representar também por quadradinhos. Então, tendo 2 em cada um desses aqui, dá no máximo até 14 elétrons distribuídos nesse subnível. Então, pense que o elétron está fazendo essa movimentação desse desenho que você está enxergando. Se tiver elétron nesse subnível D, ele pode estar no orbital da esquerda, ou desculpa, no orbital 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Se a gente estiver olhando elétrons no subnível F, ele pode estar no orbital 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. E dependendo de que orbital ele tá fazendo essa movimentação diferente. Então é por isso que a gente agora tem um modelo tanto mais complexo nesse quesito. E os números quânticos vêm aí justamente para tentar facilitar essa coordenada, né, que o elétron tem. Eu costumo falar para vocês que a coordenada é como se fosse um endereço do elétron, né? O primeiro endereço que seria, sei lá, correspondente ao país que a gente está, né? Que ele fala assim, endereço, a gente está no Brasil. Só que o Brasil é muito grande. Então, o primeiro endereço seria é, a camada, né? O número quântico principal, ele tem que ser a camada. Esse número quântico principal pode ser um, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. É o que corresponde à camada na qual o elétron vai estar. Então, digamos assim, eu falo de um elétron qualquer. Tá bom, em que camada ele está? Tá na terceira camada. Show. Lembrando que elas podem ser chamadas de K, L, M, N, O, P e Q. Bom, falar do primeiro
parâmetro, né, digamos assim, como se fosse o país, a camada, o outro seria talvez aí, o estado, né, do endereço. Então, o estado aqui seria mais ou menos o que a gente chama de número quântico secundário. E o secundário ele pode valer 0, 1, 2 ou 3. No caso, o 0 é quando a gente está falando do subnível S, o 1 é do subnível P, o 2 é do subnível D e o 3 é do F. Então aí nós temos mais uma coordenada quântica para exemplificar. O terceiro número quântico, que seria correspondente ao endereço aí de uma cidade, beleza, já falou que está no Brasil, ok, no estado do Distrito Federal. Então precisa de uma cidade, vou falar aqui que está no bairro da Asa Sul, beleza? Cidade de Brasília, beleza, bairro da Asa Sul. Então nós teríamos aqui o orbital. Então o terceiro número quântico tem a ver com onde que ele está. Será que ele está nesse orbital da bolinha? Será que ele está no orbital aqui do algum subnível P, no orbital do subnível D, orbital do subnível F? Ao todo a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nós temos ao todo aí 16 orbitais, gente. Podendo ter 16 orbitais numa mesma camada. Então tem que ser bem específico. Porque tem 7 do F, mais 5 do, do D, somando aí já 12. Mais 3 do P, mais 1 do S. Então uma camada pode ter todos esses desenhos, então o elétron pode estar em qualquer um desses lugares. Então a gente tem que ter um número quântico que represente esse parâmetro. E como eu falei para vocês, o magnético, que é dado por ml, ele vai valer de acordo com o tipo de orbital que a gente está falando. Então, por exemplo, já que o S só tem um tipo de orbital, o magnético dele vale 0. Como o P tem 3 orbitais, o magnético pode valer como 0, como menos 1 e como mais 1. São, digamos assim, coordenadas quase cartesianas para esse elétron em cima de um orbital. Fica mais fácil da gente ditar isso, né? Então vamos colocar aqui o magnético, que é o ml, ele vai falar do orbital. Então vamos colocar aqui, deixa eu apagar esse negócio, que o S vai ser representado então, aquela esferinha, por um quadradinho, e o magnético dele vale 0. O P vai ser representado por 3 quadradinhos. Então vai valer 0 para o centro, mais 1 para a direita, menos 1 para a esquerda. Então aqui nós temos o S e nós temos o P. O D nós temos então 5 orbitais, então vamos fazer 5 quadradinhos. Sendo o central sempre 0, para a direita os positivos, para a esquerda os negativos. E como o F tem 7, nós vamos fazer então 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendo o central sempre 0, para a direita os positivos, para a esquerda os negativos. Então isso aqui mostra onde que o elétron vai estar em questão de orbitais. É como se a gente tivesse falado, beleza, então ele está na asa sul. Só que agora tem que ir o último parâmetro, né, que seria o endereço final. O endereço final aqui é saber se esse elétron está rodando no sentido horário ou anti-horário. Isso vai meio que ajudar a gente a saber se ele está em uma direção mais positiva ou mais negativa, magneticamente falando, tá? Então essa parte é quando a gente pega esses orbitais e distribui, segundo a regra de Hund, que a gente fala, brinca que é um de cada vez, o número de elétrons dentro de um orbital para a gente saber em que posição aquele elétron que a gente quer vai parar. Então, digamos que a gente tem um elemento cuja distribuição terminou em, sei lá, em 3d5, não, 3d7. Então a gente sabe que ele tem 7 elétrons no orbital D. E no subnível D, né? Desculpa.
E como no subnível dele tem 5 orbitais, a gente tem que saber onde que esse sétimo elétron parou. Então, segundo a regra de Hund, a gente sempre distribui os que estão voltados para cima primeiro, como meias setas, ou enfim, setas inteiras, também não importa muito isso. Então, ó, 5. E o último elétron vai estar onde? 6, 7. O último elétron que eu vou destacar de verde, ele parou no orbital de valor -1 do subnível D. Então eu sei onde ele está. Ele estaria correspondente a esse orbital que eu estou circulando aqui agora. E ele está com uma movimentação com spin voltado para baixo. Lembrando que spin voltado para cima valia -1/2, spin voltado para baixo mais 1/2. O spin voltado para cima seria como se fosse um movimento horário e o para baixo anti-horário, que gera campos magnéticos diferentes. Com esses 4 números quânticos, professores, a gente consegue dizer aí onde que o elétron está, qual vai ser o comportamento do átomo, se ele é metal ou ametal, enfim, a gente consegue várias características como já mostrei para vocês. Então aqui eu vou colocar alguns exercícios na minha cabeça mesmo, vou fazer aqui algumas coisas mais meio aleatórias, e a gente vai tirando aí os números quânticos dentro dessa parada. Aqui, como vocês estão vendo, ó, se eu pegasse uma distribuição eletrônica, digamos até o subnível 3s, então olha só, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Se eu estivesse olhando por Bohr, eu teria a primeira camada com 2 elétrons, a segunda camada com 8 elétrons e a terceira camada com mais 2 elétrons. Mas como a gente está olhando pelo modelo atual, né, baseado em Schrödinger, então a gente não vai olhar em questão de órbitas, a gente vai chegar em questão de orbitais, que são aquelas zonas de probabilidade de encontrar os elétrons, que eu falei para vocês, né? Esses daqui. Então eles têm formatos diferentes. Como tem a primeira camada aqui com 2 elétrons, a gente tem então como se fosse assim, primeira camada não sendo um círculo, mas sim uma esfera, que seria essa esfera aqui de dentro. Ó. A segunda camada também tem o subnível 2s. Então ela seria essa esfera mais externa aqui. Deixa eu só colocar a cor. Essa esfera mais externa. Na terceira camada também tem o 3s. Então ela seria essa esfera mais externa ainda. Lembrando que isso aqui não é uma camada, é um orbital. Quer dizer que isso aqui é uma esfera, 3D, tá, gente? 3 dimensões. Mas olha como ele também tem o 2P. O 2P tem aquele formato mais abaulado, né? Como se fosse um balãozinho dentre os eixos. Então agora nós temos uma espécie de zona onde os elétrons ficam circundando dentro do átomo e eles têm esses formatos diferentões, tá? Então a gente tem que saber onde o elétron está. Então vamos inventar aqui uma distribuição. Digamos que eu esteja falando do elemento e eu falo o seguinte para ele, ó. Vou fazer uma distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Bom, se a gente olhar na tabela periódica, já tiver uma boa percepção desse elemento aqui, a gente vai ver que ele é um elemento da quarta camada e que ele tem 7 elétrons na última camada, pertencentes à família do grupo dos halogênios, né, que terminam com 7 elétrons na sua última camada. Isso é uma coisa que a gente vai vendo à medida que a gente vê distribuição eletrônica misturada com tabela periódica. Mas aqui a gente também consegue saber uma coisa mais específica. O último elétron distribuído. Primeiro, ele está onde? Vamos dizer que eu quero trabalhar com o último elétron. Vou colocar aqui, ó, último elétron. O último elétron, pessoas, ele sempre está no subnível mais energético possível. No caso, o subnível mais energético é o último da distribuição. Então, quer dizer que o último elétron que eu estou falando, que eu quero descobrir onde ele está no 4p5. Ele vai ser o quinto elétron do 4p5. Quais são os números quânticos que mostram a coordenada para eu saber onde ele vai estar? Em que ponto do espaço ele vai estar, provavelmente? Então,
nós temos o primeiro número quântico que fala sobre a camada dele é a quarta camada, né? Então ele está na camada KLMN, nada muito espantoso. O segundo número quântico vai falar sobre o subnível que ele ocupa, então ele está no subnível P. E como a gente sabe que está no subnível P, então o número quântico vale 1, né, que representa o subnível P. Como a gente sabe que o subnível P tem 3 orbitais, então a gente tem que saber em que orbital ele está. Então a gente vai pegar o número quântico magnético e vai fazer aqui uma relação. O magnético mostra que ele tem 3 orbitais, né? Está no subnível P. Então vai ter 3 quadradinhos, como vocês estão vendo aqui. Então, para o quinto elétron, vai ser simples. A gente vai fazer, segundo a regra de Und, a distribuição de 5 elétrons. Primeiro os voltados para cima, depois que terminou os voltados para cima, a gente coloca os que estão voltados para baixo. Então, 1, 2, 3. 3 elétrons já voltados para cima. Então agora os 11 estão voltados para baixo. 4, 5. O último elétron distribuído, que eu vou destacar de verde, é esse carinha aqui, que está voltado para baixo. Ele está no número quântico magnético igual a 0. Então, o número quântico magnético vale 0. Eu sei que ele está no orbital central, aquele orbital que tem aquele desenho que eu mostrei para vocês, ó, dos balõezinhos voltados para cima. Então, beleza. Agora só tem que saber se esse cara tem o spin voltado para cima ou o spin voltado para baixo. Bom, como a gente viu a distribuição dele, a gente pegou um elétron voltado para baixo. Isso mostra que o spin dele, então, vai ser positivo. Então, temos aqui o primeiro número quântico, o quarto número quântico. O primeiro é 4, o segundo é 1, o terceiro é 0 e o último é mais meio. Essas 4 coordenadas vão me falar onde o elétron que eu estou falando está. Então, se eu fosse desenhar aqui esse elemento, seria uma coisa assim. Tem um núcleo, tem uma esfera que representa um S, tem outra esfera que representa 2S, tem uma esfera que representa o 3S, outra esfera que representa o 4S. Vai ficar bem bagunçado. Tem subníveis aqui na camada 2, na camada 3 que representam os P's. Então seria isso aqui, o 2P, por exemplo. O 3P seria uma coisa ainda maior, vou fazer de, sei lá, de azul. Lembrando que eu não vou pedir para ninguém desenhar isso, a gente já está representando em quadradinhos. E o 4P, onde ele está, eu vou representar de verde. É como se eu estivesse falando que o elétron está exatamente nesse ponto 4 aqui que eu estou desenhando de verde para vocês, tá, gente? Então, para vocês verem que então o elétron ele tem um local no espaço e ele é totalmente específico, vai depender de elemento para elemento, beleza? Então vamos fazer mais uma. Vou criar aqui um espaço, vamos achar os 4 números quânticos para outro. Mas primeiro também vou colocar umas coisinhas aqui a mais. Então digamos que você tem uma distribuição assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. Vamos primeiro fazer o seguinte, como é que fica essa distribuição por camadas? Bom, a gente tem a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, então quarta camada e quinta camada. A primeira camada, que é a K, ela tem só 2 elétrons. A segunda camada, que é a L, esse aqui é um exercício muito que aparece por aí, eu coloquei até na lista de vocês. Tem 8 elétrons, que é a distribuição por camadas, tá? Vocês também devem ter feito com a tia Dani e o Tiagão. Camada M, que é a terceira, tem 6, 7, 8, mais 10 elétrons, então tem 18. Camada N, que é a camada 4, tem só 8 elétrons, e camada 5, que é a quinta camada, tem só 1 elétron. A distribuição já está em cima. Agora digamos que eu queira os 4 números quânticos
para o último elétron distribuído. De novo, o último elétron está onde? No 5s1, que é o subnível mais energético, e também, por coincidência, a camada de valência desse elemento. Então a gente pode dizer que o primeiro número quântico representa a camada S5, o segundo número quântico, que é o que representa o subnível, que é o S, vale 0. E como a gente está falando do subnível S, a gente sabe que o S só tem um orbital. E se ele só tem um orbital, quer dizer que lá só pode ter até 2 elétrons. E como vocês sabem, lá só tem um agora nessa minha distribuição, então ele só pode estar voltado para cima. O número quântico magnético, então, que é o ml, sabendo que esse cara só tem um elétron no orbital s, quer dizer que é o número quântico magnético igual a 0 também. Toda vez que o número quântico secundário é o 0, ou seja, se a gente vai falando do subnível S, então o magnético também vai ter que ser 0, porque só tem um orbital. Então ele é aquele ponto 0 do eixo cartesiano. E o spin, como o elétron está voltado para cima, então ele tem carga menos 1,5, digamos assim. Então, primeiro número quântico 5, segundo 0, terceiro 0 e quarto número quântico menos meio. Isso mostra onde o elétron está no espaço para a gente. Ah, professor, e se você quisesse falar de outro elétron? Digamos que na letra C eu não queira falar sobre o último, que nem eu falei nesse daqui, né? Vamos dizer que eu queira falar sobre o, sei lá, o 15º elétron. Só porque eu quis. 15º elétron. Mais fácil do que escrever, colocar logo aqui mais um númerozinho, né? Digamos que eu queira falar sobre o 15º elétron. Onde é que está o 15º? É só você ver onde para a distribuição do 15º que você vai saber. Então, por exemplo, começou aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, já foram 10. 3s2 vão 12, 3p3 vão 15. Então, continuando ali, o 15º estaria no 3p6 daqui de cima, né? Mas ele é o terceiro elétron dessa distribuição. Então, o 15º teria que estar em algum lugar desse ponto aqui que eu estou marcando para vocês, só que a gente sabe que ele é exatamente o terceiro elétron distribuído, para ficar mais fácil da gente achar. Então, vamos lá. O número quântico principal para o 15º elétron está na camada 3, então vale 3. Já que ele está no subnível P, então quer dizer que lá, sabendo que tem 3 orbitais, ele pode estar em algum desses orbitais. Então, a gente sabe que o secundário vale 1, né, o que é o P. O magnético, esse aqui a gente faz melhor quando a gente sabe quantos orbitais tem, né? E como a gente sabe que são 3, é só desenhar os 3 orbitais aqui e ver onde é que ele vai parar na sua distribuição. Como a gente sabe que ele tem 3 elétrons, é só distribuir, ó. 1, 2, 3. O 15º elétron é esse carinha aqui. E ele está no número quântico magnético igual a mais 1. Lembrando que o central é 0 e para a esquerda é menos 1. Então, ml vale mais 1. Beleza. E como ele está com o spin voltado para cima, então ele vale menos 1,5. Pronto. 4 números quânticos diferentes em relação ao exercício anterior. Beleza? Então, vamos fazer agora um último exercício. Digamos que eu queira pegar um subnível F, que tem 7 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos dizer que eu queira chegar aqui e colocar 8 elétrons. Então, segundo a regra de Hund, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo elétron vai estar nesse orbital de K, considerando que o 0 é o central, menos 1, menos 2, menos 3. A gente vai saber que o último elétron está no orbital menos 3. Então, esse aqui seria o número quântico magnético dele. E o número de spin seria mais 1,5.
Então veja que isso aqui é uma coisa bem tranquila, tá, gente? Só tem que saber quantos elétrons tem naquele subnível para a gente saber em que orbital ele para. Agora, se a gente fizer um exercício do contrário, a gente pega números quânticos e transforma numa distribuição para saber que elemento a gente está falando. Digamos que eu pegue assim. Esse elemento tem o número. Para o último elétron, né? Para o último elétron, ele tem o número quântico igual a 4. Número quântico secundário igual a 2. Número quântico magnético igual a mais 2. E spin vale menos 1 meio. Então a gente transforma isso aqui numa distribuição para saber que elemento a gente está falando. Então olha só. Isso aqui mostra que ele está no subnível da quarta, primeiro na quarta camada, no subnível número 2, que é o D. Agora, se a gente sabe que ele está no subnível D, primeiro a gente tem que analisar. O D tem 5 orbitais. Então vamos fazer ele parar no orbital certinho que a gente está querendo. Bom, o último elétron vai parar no mais 2. Como a gente sabe, o mais 2 é o último aqui da direita. E ele tem que parar com o elétron voltado para cima. Bom, como a gente sabe que os primeiros são os voltados para cima, então a gente só tem 5 elétrons para distribuir. Então esse cara termina em 4d5. Se a gente olhar na tabela periódica, fica fácil da gente achar. Ou senão você conta o número de elétrons que tem ao total na distribuição e você descobre que elemento é esse. Então, por exemplo, você faria aqui a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d5. Se a gente somar todos os elétrons que tem aqui, a gente vai saber que elemento é esse, porque o mesmo número de elétrons é o mesmo número de prótons no elemento no estado fundamental. Então nós temos aqui 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 10, 30, 36, 38, 43. Então esse é o elemento de número atômico igual a 43. Beleza? A gente pode dizer que ele é um elemento metálico, é um metal de transição, porque ele terminou em D. Enfim, a gente pode falar sobre muita coisa que a gente vai vendo ainda ao longo dos trimestres, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido de grande ajuda. Tchau, tchau e boa prova para vocês.